Então, gravando. Então, vamos lá. Agora, oficialmente, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos começar uma série de 3 webinários, que vão ser todas as quintas-feiras, começando hoje, dia 4, depois nós temos um outro bate-papo na próxima quinta-feira, dia 11, e depois também na próxima quinta-feira, dia 18. Então, serão 3 quintas-feiras seguidas que nós vamos bater papo por aí, tá bom? Então, cada semana teremos aí um especialista, um profissional, para ajudar a esclarecer as dúvidas, pensar possibilidades diante desse desafio com a educação, com o ensino no pós-pandemia. Então, eu vou passar a palavra para a Marta, só vou pedir para vocês manterem os microfones desligados e que a gente, quando quiser falar, estamos abertos para fazer esse bate-papo mesmo e ouvir vocês. Então, levantem a mãozinha ou só habilitem o microfone no momento de falar para que o som ambiente não cause microfonia e a gente fique com esse barulho muito significativo, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para a Marta, que vai apresentar a clínica para a gente, e eu vou compartilhar a tela mostrando o site da clínica para vocês também, tá bom? Uma ótima noite para nós. Então, boa noite a todos. Meu nome é Marta, eu sou fonoaudióloga. O projeto da clínica surgiu depois de muito tempo, de um trabalho individualizado, e meu sonho sempre foi trabalhar num ambiente interdisciplinar e multiprofissional. Aos poucos a vida foi levando para esse caminho. Eu tenho a grata satisfação de trabalhar com pessoas que, mais do que ótimos profissionais, partilham minha visão de mundo e minha visão da vida, que é a gente trabalhar na saúde, trabalhar no potencial das pessoas que nos procuram na clínica. A Amélia é psicomotricista lá na clínica, neuropsicóloga, tem uma ótima formação, a gente trabalha há bastante tempo já juntas. A Bianca está entrando agora para a clínica, com os seus conhecimentos de psicopedagogia. A gente tem a Paula, que também é fono. Temos a Mariana, que trabalha na área de fisioterapia e pilates, e a Maria Estela, que é arte terapeuta. E, além disso, a gente tem a Tatiane e a Karen, que são psicólogas lá na clínica. O nosso intuito é fazer um trabalho onde a troca, mais do que enriquecer cada uma de nós, possa se traduzir num ambiente saudável e num ambiente que traga energias positivas para aqueles que nos procuram, independente da questão que faz isso. Então, hoje a Bianca começa, é um grande prazer, eu acho que a gente teve um grande encontro de almas nesse processo. Agradeço a Amélia, que nos apresentou, e tenho certeza que essa parceria terá muitos frutos ainda. Então, você fica com a palavra, Bianca. Obrigada. O prazer é todo meu em fazer parte, em poder compartilhar e aprender com vocês. Também agradeço demais a Amélia. A Amélia, apesar de não trabalharmos juntas, é uma conhecida de longa data. Nos conhecemos em 2008, 2009, fazendo o PEI, o Programa de Enriquecimento Instrumental. Então, fizemos aí as 3 etapas juntas e foi um enorme prazer fazer a manutenção desse contato, dessa parceria ao longo desse tempo, acompanhar a família, os netinhos e toda a vida dela, mas ao mesmo tempo também toda a qualidade profissional que ela da atuação dela aí, né? Então, foi um movimento bastante interessante nós nos reencontrarmos com esse mesmo intuito de estarmos próximas e trabalhando juntas. Eu só vou dar uma olhadinha aqui no chat, que me parece que o Breno, não sei se ele ainda está aqui, ele está perguntando o que é um webinário.
Na verdade, é como se fosse um seminário na internet, então por isso que chama web. Então a web significa da internet, né, online, virtual, e é como se fosse um seminário, um bate-papo, uma apresentação, uma conversa sobre um tema. Então não é uma aula propriamente dita, não é um curso, então o curso precisaria ser muito melhor estruturado, com um tempo muito mais longo do que só 1 hora, e isso a gente pretende fazer também para o ano que vem, lá para janeiro, né, para o início do ano, mas na verdade agora é uma breve apresentação, uma discussão, um bate-papo para a gente trocar essas informações e essas angústias que têm sido apresentadas, especialmente aí do meu ponto, do meu ponto de vista profissional, no quesito do retorno às aulas pós-pandemia. Claro, a pandemia de fato ainda não acabou, mas nós já estamos num retorno para essa aula presencial, num retorno 100% dos alunos, e algumas questões já têm se feito presente nesse ambiente, alguns questionamentos têm sido apontados tanto pelas famílias quanto pelos professores, e já algumas buscas têm sido feitas para minimizar algum tipo de dificuldade, de desafio que esse afastamento propôs para nós. Então, é esse o nosso objetivo. Maria José levantou a mão, pode abrir seu microfone e falar, Maria José. Eu queria aproveitar esse momento que a gente teve de pandemia para a gente fazer 1 minuto de silêncio pelo falecimento da professora Iguana Moura, que faleceu de Covid-19. Na verdade, nós precisamos, de fato, respeitar todas essas pessoas e fazer cada um na sua religião, da sua forma, agradecer e pedir que essas pessoas sejam recebidas com muita paz, né? Acho que temos uma outra pergunta aqui. Eu perdi, acho que uma pergunta que passou por aqui. O Bianca tem uma pergunta que diz se precisa ser padrão para entrar no curso. Eu não entendi. entendi. Nem eu também não entendi. E acho que uma pessoa me perguntou se o curso era pago. Na verdade, aqui o nosso bate-papo ele é totalmente gratuito. E em janeiro, quando tivermos o curso, esse curso vai ter um custo, sim. A ideia é que esse curso seja presencial. E aí, então, depois a gente vai fazer a divulgação disso e vai colocar para vocês, tá? Agora, a questão do padrão nós não entendemos, então depois, se a pessoa quiser refazer a pergunta, fique à vontade. Então, eu vou começar a compartilhar com vocês a apresentação. E vamos lá. Então, na nossa experiência, eu vou apresentar aqui para vocês, então, um slidezinho só para a gente começar. Então, temos aí a apresentação da clínica. Hoje, o webinário da Clínica Gertel é com o âmbito de trabalho da psicopedagogia. E fiz aqui uma breve apresentação para a gente poder bater um papo, pensando nas dificuldades que têm sido apresentadas nesse momento, e depois eu também vou responder algumas perguntas, algumas que vieram no formulário de inscrição para participar desse webinário, e outras que vieram no meu Instagram, quando eu pedi para as pessoas colocarem ali quais os desafios que elas estavam enfrentando com suas, como professora, como família, nesse retorno para as aulas, tá bom? Então, quais são aí os desafios educacionais pós-pandemia? Então, na verdade, a gente tem uma
um grande espectro de habilidades a serem desenvolvidas nesse processo educacional, e a partir desse espectro de habilidades que a gente precisa desenvolver, cada uma delas vai trazendo para a gente desafios diferentes. Então, nós temos aqui, e é claro que aqui simplificando bastante o que tudo isso significa, sem nos aprofundarmos muito, só fazendo de fato um bate-papo sobre isso e não apresentando todas essas informações, mas eu selecionei algumas. Então, nós temos aqui as habilidades visuais, que são pré-requisitos para o bom desenvolvimento educacional, comunicação oral, sentimentos e emoções, coordenação motora global, equilíbrio, coordenação motora fina e escrita, habilidades auditivas e habilidades cognitivas. Então, algumas das queixas que eu tenho recebido enquanto coordenadora de uma escola de educação infantil são as dificuldades motoras que as crianças têm apresentado, tanto na coordenação motora global, então crianças com dificuldade, inclusive, de subir alguns degraus para acessar o brinquedo no parque, então já fizemos a retomada de alguns desses espaços na escola, com intervalos para higienização, seguindo os protocolos propostos, mas as professoras já têm observado essa dificuldade da alternância de equilíbrio entre os pés para subir na escada para descer para o escorregador, na dificuldade das crianças na coordenação motora fina para fazer a pintura, para colorir um desenho, para usar a tesoura, e inclusive em atividades básicas da vida diária. Então, as crianças têm bastante dificuldade em vestir o próprio casaco, fechar o zíper, amarrar o tênis. E aí talvez vocês possam estar perguntando e pensando, mas isso sempre aconteceu, isso não é algo novo, não é algo da pandemia. Realmente, isso é verdade. Mas o que nós temos observado é que um número muito maior de crianças tem chegado com essas características. Então, na verdade, as professoras têm um número muito mais significativo de crianças na sala de aula com esses desafios a serem enfrentados. Então, tanto da coordenação motora global, quanto da coordenação motora fina. E aí, quando a gente pensa na linguagem, as professoras também têm observado uma dificuldade muito significativa das crianças, tanto em se comunicar, então ter uma comunicação que seja efetiva, uma fala fluente, então as crianças com muita troca, falando bastante palavras erradas, vamos dizer assim, não sei se essa é a melhor forma, ou o melhor termo para ser utilizado, mas crianças com bastante dificuldade na pronúncia, na fluência, e também com uma dificuldade no vocabulário. Então, algumas palavras que são utilizadas no dia a dia, que não faz parte do vocabulário das crianças, e elas, então, têm se colocado numa posição bastante desafiadora de compreensão daquilo que é falado para elas. Então, essa também é um outro desafio que os professores têm trazido. E uma das outras coisas também, que aí eu acho que é específico da pandemia, eu vou sair da tela só um minutinho, porque alguém está pedindo para entrar, tá? Acho que foi. Então, uma questão bastante específica que tem acontecido e que tem sido uma queixa muito significativa das professoras é o quanto que a máscara dificulta tanto as crianças a se comunicarem e articularem a fala adequadamente, e ao mesmo tempo de poderem observar e fazer essa leitura labial e ter esse apoio visual durante a fala da professora. Então, o quanto que a máscara tem sido uma barreira bastante significativa para que a escola consiga trabalhar e ajudar um pouco as crianças. É claro, se essa criança tem uma dificuldade de fala, precisa de um profissional habilitado para isso, e aí, no caso, seria, então, a fonoaudióloga. Mas a escola poderia ter observar e perceber muito melhor as informações na ausência da máscara. Com a máscara, a gente tem uma dificuldade muito maior para isso, por conta dessa máscara estar fechada e até mesmo das crianças ficarem. Coloca a máscara na boca,
lambe a máscara. Então, as crianças também acabam ficando com um comportamento, com esse objeto que fica impactando, que muitas vezes em casa nós não usamos, e as crianças, como não saem para o trabalho, então também estão menos habituadas a utilizarem esse acessório agora. Então, isso também é um desafio bastante significativo que as professoras têm trazido, tá? Vamos lá. Então, já falei da coordenação motora, o equilíbrio também está diretamente relacionado, então, as crianças também têm apresentado essa dificuldade, e quando a gente pensa nos sentimentos e nas emoções, eu acho que é um impacto bastante significativo esse comportamento das crianças. Então, as crianças que estavam vivendo dentro dos seus núcleos familiares, com uma pequena convivência social, já que devido à pandemia nós precisávamos desse isolamento, então as crianças têm chegado na escola bastante inseguras, têm chegado na escola sem conseguir lidar com frustrações, com conflitos, sem entender muito bem como elas se sentem. E algumas crianças, especialmente, que são filhas únicas ou que têm um irmãozinho bebê muito pequeno, também têm certa dificuldade de entender essa relação social quando ela não é mais o centro das atenções. E aí, de novo, isso já acontecia antes, isso não é algo da pandemia, mas é algo que a pandemia tem potencializado, é algo que a pandemia tem feito mais, tem apresentado com mais força, com mais frequência, com mais intensidade, num número maior de crianças. Então, nós temos aí crianças que estão mais agressivas, com comportamentos mais inadequados, crianças mais tímidas, crianças mais receosas desse contato, e inclusive crianças com muito medo de se contaminarem, com medo do coronavírus, crianças que choram, que não querem tirar a máscara nem para se alimentar na escola, porque se sentem receosas, porque ouviram falar, porque sabem, porque entendem as recomendações da família, mas não têm maturidade para lidar com tudo isso. Se nem nós adultos muitas vezes temos toda essa maturidade para lidar com as coisas, também não é possível que a gente exija isso das crianças. Então, é importante que a gente possa fazer esse acolhimento, fazer essa conversa com as crianças, mas é uma queixa bastante frequente também das professoras, porque muitas vezes elas não conseguem solucionar esses problemas por conta própria, né? Então, não conseguem. Algumas crianças perderam familiares também, e esse é um outro desafio bastante significativo, mudaram a sua situação, sua condição de vida, muitas vezes pela perda de trabalho da pessoa que era responsável por isso, pela alimentação, pela manutenção da casa. Então, são inúmeros os desafios que impactam não somente nós adultos, mas muito as crianças, e esses comportamentos têm aparecido com bastante frequência e bastante intensidade lá no ambiente escolar. Quando a gente pensa em habilidades visuais e habilidades auditivas, eu acho que o grande impacto, talvez, que a gente possa apresentar como significativo, é o fato de que muitas das crianças, nesse período de pandemia, ficaram em casa com acesso à tecnologia o tempo todo. E aí esse desafio de estar com a tecnologia o tempo todo, que de alguma forma é um bombardeio em todo o nosso sistema sensorial, porque ele tem som, ele tem luz, ele tem movimento, ele tem cor. E aí, quando a gente chega na escola e a gente precisa interagir com alguns instrumentos, com alguns objetos, muitas crianças têm demonstrado assim uma apatia bastante significativa nesse momento. Então, a gente percebe que as habilidades das crianças nesses dois aspectos, tanto auditivo quanto visual, também têm sido bastante impactado quando a gente diz, por exemplo, de contar uma história que a criança ouve, de certa forma, imagina o que está acontecendo e depois a professora compartilha a imagem daquele livro, mas uma imagem congelada, uma imagem que não tem
todo aquele recurso, aquele brilho, aquela luminosidade que tem no tablet, por exemplo, ou no celular. Então, as músicas é uma outra coisa que as professoras também colocam bastante, que as crianças não conhecem as músicas das crianças, né? Elas acabam conhecendo muito mais músicas de adulto, dependendo do ambiente que elas estão inseridas, e que muitas vezes a música da infância nem sempre chama a atenção das crianças. Então, que também existe aí um desafio bastante significativo nesse aspecto, e que também é algo que chama a atenção das professoras e preocupa, de certa forma, porque essa ludicidade que o ambiente escolar e que a brincadeira traz, ele não se consolidou para essas crianças, né? Então, ele não foi desenvolvido para essas crianças. E aí, quando a gente pensa em todas essas habilidades, a gente entende que, de alguma forma, o desequilíbrio em alguma delas, ou em todas elas, impactam nas habilidades cognitivas. Então, o nosso primeiro canal de aprendizado são nossos canais sensoriais, e a partir disso a gente amplia para outras situações. E quando a gente tem dificuldades apresentadas nesses aspectos, e é uma dificuldade que é recorrente, que é frequente, que é intensa, isso também acaba impactando bastante no desenvolvimento das habilidades cognitivas e que, de certa forma, prejudicam o processo de aprendizado das crianças. Então, nesse momento, a gente entende o tanto que os profissionais que fazem atendimento em clínicas são necessários tanto para fazer o atendimento individual dessas crianças, caso seja necessário e indicado, mas também de orientar esse professor que muitas vezes tem recebido essas crianças e não tem essa bagagem para conseguir identificar e organizar, reorganizar o seu currículo, a sua metodologia, a sua didática, a sua forma de ensinar, para que a gente consiga atingir o objetivo do aprendizado com essas crianças. Então, o nosso objetivo é esse, de tentar que tanto professores quanto os profissionais que fazem esse atendimento em clínica tenham essa sensibilidade maior desenvolvida para dar conta de reorganizar a sua proposta de trabalho, para que a gente consiga, então, talvez colocar ali algumas estratégias, algumas etapas no meio desse caminho, até a gente conseguir atingir esse objetivo, que é o desenvolvimento pleno da nossa criança, em todos os aspectos, e independente da questão do conhecimento conceitual, mas que a nossa criança desenvolva essas habilidades para que ela possa estar pronta para seguir no aprendizado acadêmico, que vai se tornando muito mais conceitual com o passar do tempo, do que lúdico e divertido, como a gente vê na educação infantil, especialmente, né? Eu vou abrir aqui, então, para as minhas colegas contarem, falarem, trazerem a perspectiva delas. Abro para todos vocês também poderem participar e colaborar, colocarem suas dúvidas, e aí depois, então, a gente consegue fazer as respostas das dúvidas que surgiram para a gente. E aí a resposta não é só minha, é nossa. Se vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade, vai ser um prazer. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? A nossa fono, a nossa psicomotricista. Então, na verdade, eu acho que pegando o gancho do que você colocou, Bianca, eu acho que essas queixas, de uma maneira geral, como tudo na vida tem os prós e os contra, eu acho que a pandemia acabou trazendo queixas e angústias semelhantes, tanto para o ambiente familiar como para o ambiente educacional. Eu costumo dizer que acho que antes da pandemia, muitas
colocações eram terceirizadas, ou a família terceirizava para a escola, ou a escola terceirizava para a família, e ninguém segurava a batata quente, né? Eu acho que, assim, o exemplo mais clássico para mim é de tirar fralda, que a escola acabou assumindo, em grande parte, esse processo que antes era do cunho familiar, e passou a questão da alimentação. Grande parte das crianças fica um período integral na escola, porque os pais necessitam desse suporte. E no momento da pandemia, os pais tiveram que assumir diferentes papéis para além do educacional, né? Não era só abrir o computador para o filho assistir a aula, né? Tinham outras questões importantes. E nesse período, eu acho que tanto na clínica, como na escola, como no simples bate-papo que a gente tem com os amigos, é exatamente isso que a gente escuta. Essa angústia, essa sensação não só das crianças, mas dos jovens e dos adultos de lidar com o desconhecido, com a perda, com a incerteza de se vai ter aula, não vai, volta, não é remoto, é híbrido, como que é isso? Então, eu acho que isso, sim, de uma certa maneira, acabou trazendo uma angústia comum a todos. E eu considero isso um pontapé inicial para a gente poder desenvolver de uma forma positiva o futuro. Acho que é um chacoalhão bom. A gente tem que pegar o lado bom para isso. Só pegando uma questão da máscara, por exemplo, a máscara abafa a nossa voz em torno de 30 decibéis, tá? Então, se eu estou falando com vocês assim, é como se eu estivesse falando sussurrado, tá? Em contrapartida, a leitura orofacial, né? Ela é fundamental, não só para a criança, mas para a gente, porque além da pista articulatória, né, de como que eu falo, como eu produzo o som, ela é muito importante para dar o que a gente chama de pistas que não estão na palavra, a expressão, o meu sorriso, né, que eu acho que o sorriso foi o que a gente, grande parte, perdeu na pandemia, né? E para as crianças, principalmente as mais novas, que estão em fase de desenvolvimento de linguagem, perder esse observar o adulto modelo, seja professor, familiar, impactou de uma maneira brutal, eu digo, no desenvolvimento de linguagem. A gente está recebendo cada vez mais crianças muito cedo com essa queixa de que não consegue desenvolver a fala, ou não fala direito, ou ninguém entende, né? Eu acho que Marta, esse foi o maior impacto. Sem querer te interromper, mas já te interrompendo, uma outra questão que eu acho que aparece bastante, talvez até muito mais lá na educação infantil, do 0 aos 3 anos, e não mais na pré-escola antigamente, vai ali dos 5, 6 anos, também é o uso excessivo da chupeta. Então, o quanto que essa criança também ficou muito mais ali, tomando mamadeira, chupando chupeta, então também usando muito menos a musculatura e ficando muito mais tempo com essa chupeta e dificultando também essa comunicação, né? Então, acho que isso também foi um impacto bem significativo, porque muitas vezes, quando a criança vai para a escola, é que ela se desliga daquele objeto de calma, de apego, para brincar, para correr com os amigos, enfim, para produzir atividades. E aí, a partir do momento em que a gente fica em casa o tempo todo, e que essa família, como você bem colocou, também precisa exercer diferentes papéis, porque as famílias ficaram trabalhando online, elas não ficaram em casa em férias, e organizar toda essa informação também foi bastante complexo. Aliás, tem estudos que até a percepção de tempo se modificou com a pandemia por conta desse isolamento social e de tudo mais, né? Então, o quanto que é algo muito amplo, muito, muito amplo mesmo. Acho que alguém levantou a mãozinha, vamos ver.
Acho que baixou. Bom, se quiser falar, fique à vontade. Vai lá, Marta, desculpa que eu te... Não, eu quero ouvir as pessoas mais do que falar. A Mônica quer falar. Isso, Mônica, fica à vontade. Então, eu trabalho em escola estadual, sou professora da sala de recursos, tenho especialização em deficiência intelectual e TEA. E nós estamos sentindo na pele muitas coisas. A população que abrange a nossa escola é uma população carente, então muitas vezes as angústias foram até pela fome, pela falta do que ter em casa, né? Eu tenho observado, assim, nos meus alunos que têm autismo, eles regrediram demais. A falta da escola foi, assim, um prejuízo monstro. Tem alunos que, hoje mesmo, nós tivemos uma reunião e eu falei, eu desconheço essa criança, não é a mesma do ano passado. Então, está sendo bem difícil esse retorno. Nós temos muitos alunos com depressão, síndrome do pânico, muitos casos de automutilação na escola. O Estado agora nos forneceu uma psicóloga para estar dando palestras para as crianças, né, toda semana. Mas, assim, está um verdadeiro caos. A nossa escola tem aproximadamente uns 1.500 alunos. Está muito difícil. Nós temos 5 salas de recursos, mais ou menos umas 70 crianças na educação especial. E sem dizer, né, Mônica, o quanto que nesse período essas crianças estiveram ausentes também das terapias. Então, o quanto que foi impactante para essas crianças, se a gente pensa na criança com desenvolvimento neurotípico, que já teve um impacto bem significativo, a criança com algum tipo de deficiência ou de dificuldade, transtorno, ela ausente das terapias, o quanto que isso também dificultou esse, como a gente pode dizer, essa evolução mais produtiva daquele momento. E aí a gente sabe que nessa primeira infância a gente tem janelas de oportunidade. E o quanto que, e não que isso impeça a gente de aprender num outro momento, mas a gente precisa investir muito mais energia, envolvimento, propostas e estratégias para que essas crianças consigam atingir o mesmo desenvolvimento e o seu potencial de desenvolvimento, já que elas tiveram essa etapa aí que é uma etapa meio congelada, vamos dizer assim. Então, o quanto que isso também se torna impactante para essas crianças com deficiência, né? Uma coisa que eu acho que é legal da gente discutir é que muitas escolas acharam que a simples volta para o presencial solucionaria todos os problemas decorrentes da pandemia. Então, é como se encerrou o capítulo 2, começamos o capítulo 3, e não é isso. As consequências, a gente ainda não sabe. Eu acho que é uma coisa que a gente vai vivenciar nos próximos anos e vamos lidar com isso e aprender ao mesmo tempo. Eu acho que se uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado é achar que só porque voltou para a escola acabaram-se os problemas. Não é isso. Agora é que a gente vai começar a ter uma noção real, porque eu acho que agora é que a gente tem, entre aspas, certeza que o presencial voltou mesmo, né? Que a gente vai poder ter uma dinâmica das dificuldades que a gente vai ter no dia a dia. E para cada classe é de um jeito, e para cada professor lidar com isso é de uma maneira. Tem a questão que uma das coisas que se fala bastante é que muitas escolas passaram as aulas online como se fossem conteúdo dado, e
E não é conteúdo dado, porque o que você aprende na presença do outro, independentemente de ser um professor ou do colega, é muito diferente do que simplesmente um PowerPoint que passa na tela. Então, acho que primeiro a gente tem que discutir como nós, adultos, que lidamos com essas crianças, estamos encarando esse retorno. Se a gente acha que simplesmente voltamos e está tudo bem, a gente vai levar um tombaço. Que a gente só saiu da sala da nossa casa para a sala de aula, né? Isso Não é simples verdade. assim. E cada grupo, cada faixa etária, cada ciclo de aprendizagem também vai ser impactado de uma forma diferente. Eu tenho uma filha de 14 anos, ela fez a aula online, as aulas dela eram ao vivo, então como professora em tempo real ali, apresentando conteúdo. Então eu entendo, é claro, perda e impacto teve para toda a população mundial. Não, eu até brinquei outro dia e falei que esse não é um privilégio nosso, aconteceu com o mundo todo. Mas eu penso que no caso dela, que já é uma adolescente, que já tem aí a sua competência leitora, a sua fluência, ela conseguiu talvez que o impacto para ela fosse um pouco menor, já que ela também teve aula ao vivo, então eu acho que isso também faz a diferença, porque ela não precisou ficar lendo um monte de PowerPoint. Ela tinha uma pessoa ali junto com ela, falando, apresentando, com a câmera aberta, trocando informações. Não é o mesmo desafio de uma criança em processo de alfabetização. Não é o mesmo desafio de você lá no 4º ano aprender operações matemáticas olhando um PowerPoint ou um vídeo do YouTube que a sua professora colocou para você. Então, o quanto que é difícil também estabelecer essa relação de conhecimento conceitual entre um vídeo e aquele conhecimento exigido no currículo, essa generalização de conhecimento também depende da maturidade, que geralmente as crianças pequenas, as crianças lá do ensino fundamental 1, elas ainda não têm autonomia para fazer tudo isso. Então, acho que nós temos aí diversos níveis, se a gente pode dizer, do quanto que cada um foi impactado, mesmo dentro da mesma faixa etária, depende de cada universo, de cada família, de cada escola, e aí acho que é isso mesmo, a gente vai começar a descobrir a partir de agora o tamanho desse desafio que a gente tem pela frente, mas acho que, independente desse desafio, nós estamos dispostos a olhar com carinho, com atenção, e utilizar todas as ferramentas que a gente conhece para colocar isso em funcionamento e melhorar essa situação. Dizer que a gente vai resolver esse problema é muita audácia, né? Vamos dizer assim. Mas que a gente, sim, vai utilizar de todo o nosso recurso, de todo o nosso estudo, de tudo aquilo que a gente vem praticando enquanto clínica, que é um atendimento, de certa forma, diferenciado daquele que se faz no ambiente escolar. O olhar do terapeuta, ele tem um olhar diferenciado do que o professor em sala de aula, grande parte das vezes. Então, de uma professora da sala de recursos também, o olhar, ele é muito mais aguçado, mais observador. Então, eu acho que nós estamos precisando disso nesse momento, e a ideia é que a gente possa compartilhar esse conhecimento com as pessoas, com os demais profissionais, para que a gente, então, consiga acolher essas crianças e oferecer o melhor para elas. E aí, cada uma vai seguir conforme for possível, mas acho que o importante é a gente ter consciência disso e saber que a gente pode fazer alguma coisa e minimizar um pouco e potencializar aquilo que for possível dentro de cada realidade, né? A Gabriela também estava com a mãozinha levantada. Vamos lá, Gabriela, pode abrir seu microfone, fica à vontade. Boa noite, me chamo Gabriela, sou de Governador Valadares e trabalho como estagiária no Colégio Bituruna. Já tem 2 anos. E esse ano eu percebi que as crianças estão mais nervosas, não interagem com outras crianças. Eu trabalho no Maternal 1. Tem uma lá que ela não conversa com criança, ela não brinca com criança, só com adulto. Quando uma criança chega perto dela, ela grita. É um trem assim,
muito estranho, né? E o bico que você falou também, tem uma criança lá de 2 anos e 1 mês. Ela não fala uma palavrinha por causa do bico. Atrapalhou bastante o desenvolvimento. Gabriela, não estou mais te ouvindo. Será que vocês escutam? Enquanto a Gabriela não aparece, não retorna, queria esclarecer o mineirês aí, que o bico é a famosa chupeta, que em Minas a gente fala bico. Então, realmente é isso aí. Enquanto ela não retorna, eu vou fazer algumas observações assim muito rápidas, Bianca, que eu anotei aqui, que também tem sido observado a falta de organização da rotina dentro das famílias, dentro da casa, que acabou interferindo depois na sala de aula, porque as crianças não tinham mais horário para sentar no lugar certo, para fazer a lição, para almoçar na mesa, usar talheres, porque os pais, de uma maneira inesperada, coitados, se viram aí tendo que trabalhar em casa, cuidar de crianças, e realmente uma situação muito delicada mesmo. Outro aspecto é essa parte da máscara. A gente também esquece que, mesmo com a máscara, os olhos estão passando as emoções para as crianças ou para os adultos nessas relações. Então, a gente não sabe até que ponto esse impacto também está afetando essa criançada, né? E essa parte aí dessas pistas, eu acho que também é uma coisa importante de se observar em sala de aula também, né? Eu fico escutando vocês aí e eu fico até agradecida, porque eu só parei por 2 ou 3 meses, né, Marta? Porque a clínica tomou todos os cuidados na higienização e a gente não teve casos de Covid, atendemos todos, e eu fico vendo que quem perdeu e não teve oportunidade de ir para as terapias específicas, realmente perdeu muita coisa. E eu vejo, pelo menos pelas minhas crianças, eu vejo o contrário. Elas foram andando, então o resultado foi muito melhor, sabe? Era mais ou menos o que eu queria falar. A importância desse estímulo contínuo, né, Amélia? O quanto que alimentar a todo momento essa criança, ele é necessário. E aí eu acho que faz toda a diferença mesmo. E aí agora a gente vai ter que correr atrás desse prejuízo de alguma forma. Gabriela, você consegue voltar para terminar a sua fala? Só isso mesmo, que houve muita mudança, né, da pandemia para cá, e a gente tem observado isso, a interação com os coleguinhas, criança não sabe brincar mais, só fica rodeando professor, monitor, fica muito na frente da televisão, igual a gente liga a televisão lá, só no finalzinho, eles ficavam assim, ó, vidrado. Aí a gente parou de ligar a televisão e começou a dar massinha, sabe, para poder brincar, tirar essa rotina, né, que já tem em casa. Gabriela, não sei se você reparou nisso, se isso acontece aí na sua realidade, mas uma das coisas que as professoras relatam para mim também é o quanto que as crianças se cansam com uma rapidez enorme. E não é só um cansaço do corpo como um todo. Até, por exemplo, na pintura de um desenho, na brincadeira da massinha, que elas falam assim, ai, minha mão está cansada, ai, não consigo mais fazer. Então, o quanto que elas estão se cansando com muita facilidade. Isso acontece também? Acontece, eu vou falar do meu irmão mesmo. Eu coloco ele para, tipo assim, chamo ele para fazer dever depois do almoço.
Ah, não, tô cansado. Tem que fazer uma horinha de almoço. Minha mão já tá doendo. Ai, que tanto de dever, Poxa vida, é isso mesmo, né? Parece que fez lição o dia todo, né? né? Então, acho que também essa atividade motora precisa ser adequada novamente, porque as crianças não estavam habituadas nem a brincar no. Eu falo, nem em festa, as crianças não foram ir no parque, nem no parque do prédio, elas não foram no parquinho, na pracinha, elas não foram numa festa de buffet, elas não foram na casa da avó correr no quintal com os vizinhos, com os primos, elas não foram. Então, elas de certa forma ocuparam o sofá, a cadeira, a cama e só. Né? Elas não ocuparam esses espaços fora da casa. Então, não é só o ambiente escolar que é rico em estímulo, em desenvolvimento, mas a gente percebe que as crianças não fizeram nada, não foram para a escola, mas também não tiveram outras vivências, outras experiências, né? Verdade. Tem uma que ela, diz a mãe dela que ela ficou os 2 anos só dentro de casa. Não saía para canto nenhum. Quando ela entrou na escola, ela ficou doida com aquele parquinho. Não queria nem entrar dentro da sala de aula. Aí que é bom, né? Eu só vou falar mais uma palavrinha. Não, eu vou ouvir a Lorena primeiro, porque eu acho que a Lorena também é mineira. Então, eu vou ouvir a Lorena, que depois eu vou falar de uma história afetiva minha com esse mineirês que eu amo. Vamos lá, Lorena, pode falar. E, gente, boa noite. Antes de mais nada, eu queria saber se todo mundo aqui é profissional da educação, ou se tem algum pai, mãe, para poder falar assim, pelo amor de Deus, tudo isso que passou foi muito difícil, muito horrível. Porque foi. Aqui em casa eu tenho 2 filhos, um de 4 e uma menina de 3. E essa pandemia, ela entrou com grandes prejuízos, né? Assim, por exemplo, em casa a gente tinha estabelecido 1 hora de televisão por dia. Aí, quando entrou a pandemia, acabou. A televisão se tornou a minha maior amiga e inimiga, que está até hoje, né? E a gente fica aí tentando nesse processo. Mas me chamou a atenção algumas coisas que vocês falaram, porque, sei lá, a gente começa a achar que é só com a gente, só na casa da gente, e aí, de repente, eu começo a ver que o negócio é um pouco mais amplo, né? Por exemplo, criança que só brinca com adulto. Aqui em casa, eles têm dificuldade de brincar sozinhos, está sempre demandando a nossa presença, a nossa atenção. Na escola, teve uma vez teve uma reunião escolar e a professora, a pedagoga, ela comentou que na idade escolar em que meu filho deveria desenvolver certas habilidades de socialização, interação com o outro, a escola estava fechada. Né? Então, assim, ele pulou uma série, vamos colocar assim, mas e aí, né? Continua sendo exigido dessa criança a mesma coisa, ela vai ter que correr atrás, e os pais juntos, porque começa não, você tem que levar um profissional tal, e a gente, houve uma perda, né, muito grande. E eu questiono muito essa questão da televisão, e é uma pergunta que eu queria fazer para vocês, se a televisão, a questão das telas é uma coisa muito... esqueci o termo, mas assim, muito contraditória. Cada um fala uma coisa, até onde eu sei, não existe uma definição, assim, única sobre quanto tempo a criança pode ficar na tela, quais os efeitos disso, né, quais as consequências. Mas, como eu expliquei, aqui em casa aumentou o tempo de tela, eu tento controlar, mas eu queria saber se o excesso de tela ou a tela em si, a partir de determinado tempo, se tem esse limite de tempo, mas se a televisão ela pode afetar a capacidade da criança de concentrar.
sabe? Então, assim, tá lá na escola e aí ela conseguir parar para poder fazer uma atividade, concentrar, né, naquilo que está fazendo. A Gabriela comentou aí sobre as crianças se cansarem rápido. O que eu percebo aqui é que entedia rápido. E o que vai competir com a televisão, né? A televisão é um disparo automático de imagem, de estímulo, e é complicado. Aí você chama o menino para montar um quebra-cabeça, quem vai querer, né? Então, aí eu queria ouvir sobre isso, sobre a questão da televisão e esse processo todo que a pandemia trouxe, que eu acho que atrapalhou muitas crianças e agora, sei lá, a gente, pelo menos eu como mãe estou bem perdida sobre como ajudar, né? Como correr atrás do prejuízo. Posso falar um pouquinho? Então, assim, em termos da tela, eu acho que é algo irreversível, tá? A gente vai minorar o tempo de uso, mas não vai mais conseguir tirar, porque foi ofertado e o atrativo é muito grande, né? Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com as consequências e com as questões que se colocaram. Estar Amélia, assistindo a televisão... Só um minutinho, Marta. Amélia, desliga seu microfone, por favor, que está fazendo um barulhinho, eu não consegui ouvir a Marta direitinho. Obrigada. Estar, assim, assistir TV, ver celular, ou tablet, videogames da vida, tem questões importantes, mas eu acho que o ponto fundamental, e que eu tenho discutido muito, é a presença do adulto intermediando a tela. Então, se você pode sentar e assistir o desenho e dar um significado para aquilo que o seu filho está assistindo e contar um pouco das suas experiências, ou seja, ir fazendo um link daquilo que está na tela com a vida real, com a pessoa, com quem eu acho que a gente consegue não minorar o efeito, mas lidar com os efeitos. A questão mais importante da televisão é que ela, além do estímulo visual, que é extremamente atrativo, ela tem um bombardeamento de estímulo auditivo constante. Então, eu estou o tempo inteiro sendo bombardeado por informações que chega um momento, ou eu não estou ouvindo, ou eu paro de olhar. E quando eu retorno, é como se aquilo fizesse parte do que eu estava vendo antes. A gente fala que a criança vai reduzindo o tempo de atenção sustentada, que é o que ela usa, por exemplo, para montar um quebra-cabeça. Isso faz com que as dificuldades das crianças em atividades que a gente chama de formais vão ficando cada vez pior. O outro fator que eu acho que a tela influi bastante é que eu não preciso ficar prestando atenção no que está sendo dito, basta bater o olho e aquela informação visual me diz o que eu preciso fazer. Quando você vai para um ambiente familiar, sem a tela, ou para a escola, é exatamente o oposto. Via de regra, a interação é via comunicação oral. Então, eu preciso escutar o que o outro está falando para saber como agir. Mas não é isso que está ocorrendo. Então, a primeira coisa, eu acho que, assim, pode assistir televisão, não precisa ficar 10 horas, é óbvio, mas dê significado para aquele desenho. Então, se, sei lá, seus filhos gostam de assistir Galinha Pintadinha, você pode dar o seu repertório de quando você era pequena. Eu assistia Pernalonga, eu assistia Castelo Rá-Tim-Bum, e vai traduzindo o significado. Dê significado para essa tela impessoal. Eu acho que aí você consegue trazer a criança e cada vez ela quer mais ficar com o outro. Uma das principais queixas é o que você colocou, Lorena, de que as crianças não sabem brincar sozinhas e demandam o adulto o tempo inteiro. Elas tinham que estar vivenciando esse brincar sozinhas com seus pares na escola. Elas perderam isso. Então, vai ser um processo retornar para esse brincar só com crianças. Por enquanto, eles necessitam da presença e da disponibilidade do adulto para fazer essa transição. E isso
a gente, racionalmente como adulto, a gente tem outra experiência. As crianças não, elas estão vivendo o aqui e agora dentro dessa realidade. Isso é muito difícil para elas. Então, sim, a gente é que tem que entender que a gente é que tem que estar disponível para isso. Mas como que é isso, assim? Porque, por exemplo, a gente trabalha, né? Então, durante a semana, para sentar e ver desenho, e ressignificar a tela, né, trazer aquilo que está lá mais próximo, não dá. E quando a gente tenta, o meu filho fala assim, para, mãe, não estou conseguindo escutar. Mas você pode trazer o desenho depois, você não precisa trazer agora. E, por exemplo, vou fazer uma pergunta bem clara. Tem muitas crianças que assistem televisão, iPhone ou tablet na hora das refeições. Estão comendo e estão com a telinha, porque, teoricamente, é o único jeito que eles comem. Sim. Não, não é o único jeito. Eu acho que a gente tem que ir pensando e conversando sobre isso. Pode ser que seu filho não quer que você fale exatamente na hora que ele está vendo o desenho, mas dá para depois vocês conversarem. Mas quando você fala assim que esse é um processo irreversível, o da tela, como que eu lido, como que a gente melhora esse processo? Porque aqui em casa, essa questão igual você falou, do tempo de atenção sustentada, eu acho que está rolando um problema com isso, uma dificuldade com isso. E o meu intuito é mais, assim, autoritário. Não, acabou, cortei, agora a televisão só de 11 a meio-dia, acabou e vai brincar no quarto de brinquedos. Tudo bem, mas, assim, para ele brincar no quarto de brinquedos e abrir mão da televisão, tem que ser mais legal brincar no quarto de brinquedos. E eu não estou falando de ter 200 brinquedos, mas tem que ter alguém para mediar a brincadeira das 11 ao meio-dia. Sim, sim. Mas a dúvida é sobre para reduzir. É só reduzir o tempo de tela, que aí eu já estou ajudando a corrigir isso, ou... Para você conseguir reduzir o tempo de tela, você tem que oferecer algo mais legal, que é você. Uhum. Não dá para tirar. Eu tenho que tirar e dar algo em troca. Entendi. Senão, meu filho, assim, eu estou fadada a perder nessa briga. É verdade. Sinto não dar a resposta que você gostaria de ouvir. Mas que é só desligar a TV e acabou. Não, mas a resposta sincera é a melhor. Pois é, mas não funciona. É como tirar iPhone de adolescente. Os meninos acordam 6:30 da manhã aqui, sabe? Então, eu até imaginei que até o meu horário de trabalho, a gente ia ter que ficar junto, brincando, né? Eu, o pai, enfim. Mas quando vocês falaram aqui da televisão, eu fiquei na dúvida se eu tinha que ir tirando gradativamente, reduzindo gradativamente, ou se eu podia simplesmente reduzir para 1 hora e tentar preencher o tempo restante, sabe? Você pode. Se você conseguir colocar outras coisas, você tem. O que se não dá é você tirar e falar, vai brincar. Eu penso que o gradativo... Eu penso que o gradativo é o mais eficiente. E até porque o gradativo é mais eficiente? Porque você consegue, de repente, Lorena, encaixar na sua rotina do dia esse momento em que você vai se fazer presente para sua criança. Então, mesmo que seja um tempo curto, e aí para a gente conseguir, como você disse, estou trabalhando, então, assim, tentar visualizar um panorama da sua rotina. A partir daí você pensar assim, poxa, em que momento do dia eu posso estar, por exemplo, 15 minutos presente na manhã, 15 minutos presente à tarde. E aí você começa a gradativamente fazer essa troca nesse tempo, e aí você fica com a sua criança, que com certeza, com o passar do tempo, ela vai até solicitar que esse tempo aumente sozinha, por conta própria, porque ela vai ter tanto prazer em estar com você, em brincar com você, e talvez ela até comece a arriscar brincar sozinha, reproduzindo a brincadeira que vocês fizeram juntas.
Legal. Então, acho que isso também é uma coisa importante. Não dá para a gente, assim, o radical é o mais desejado nosso, porque a gente tem pressa, a gente quer chegar no objetivo final. Mas pensa que é como subir uma escadaria. Você vai um degrau de cada vez. Então, primeiro, pensa, escreve ali durante 2, 3 dias, uma semana, vai fazendo um registro de qual é a sua rotina, porque às vezes a gente nem tem muita noção de qual é a nossa rotina quando a gente está no home office, por exemplo. A gente nem pensa muito, a gente simplesmente faz, a gente executa. Então, de repente, põe isso no papel para você ter uma visão panorâmica disso, de como isso acontece, e aí você vai fazendo esses ajustes. Então, por exemplo, das 11 ao meio-dia é a TV indiscriminada, ele vai assistir o que ele quiser, eu não vou interagir, pronto. E aí, em outros momentos, você começa a entrar nessa brincadeira, você ali como o eixo principal, ali daquela articulação da brincadeira, e acho que devagarzinho você vai conseguindo aumentar esse tempo e até permitir que a sua criança brinque sozinha. Entendi. Obrigada, gente. Imagina. Agora, também tem muitos recursos interessantes na tecnologia. Então, tem aplicativos muito interessantes. Então, de repente, sair da TV, que é muito mais passivo, e entrar num tablet, num celular, que a criança possa ter uma interação real. E aí tem alguns aplicativos que trabalham ali conceitos. Então, cores, formas geométricas, escrita, leitura, enfim. Então, tem também uma infinidade de possibilidades que aí talvez você estando junto, ensinando a sua criança a brincar, pode ser que ela tenha interesse de seguir. Então, alguns aplicativos que a criança não seja tão passiva e que ela possa interagir com esse conhecimento, ajuda bastante. E eu digo assim, eu uso em terapia muitos aplicativos e transformo esses aplicativos em situações escolares, por exemplo. Então, para aquela criança que tem muita dificuldade ou resistência ao papel, à caneta, o lápis, a gente começa uma brincadeira no tablet, a gente nos aplicativos a gente faz e depois a gente transpõe essa brincadeira de alguma forma para o papel. Então, isso também ajuda um pouco. Depois você pode deixar a sugestão desses aplicativos? Posso sim, eu posso deixar. Você fez a inscrição e deixou seu e-mail ou não? Não, mas eu posso fazer. Eu dou meu e-mail aqui para você, e aí você me manda só um oi, e conta que é você, para eu poder lembrar e mandar para você. Alguns, eu não sei se a gente encontra em todas as lojas virtuais, né? Porque alguns são específicos do iPhone, do iPad, então da Apple. E aí eu mando para você alguns que eu tenho conhecimento, que são interessantes, teve alguns que eu até comprei, inclusive, que eu não usei só a versão gratuita. E aí eu mando para você conseguir usar com as suas crianças. Tá bom, obrigada. Imagina. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Mais alguma mãe angustiada? Eu brinco que eu estou numa posição confortável porque minha filha é adolescente. Então, assim, claro que a tela também invadiu a minha vida e a vida dela de um jeito muito assustador. A gente tinha todo um combinado de nem usar celular na hora do jantar, do almoço. Agora está uma bagunça. Tem hora que nem todo mundo almoça no mesmo horário. E isso também me angustia bastante. Então, a gente tem tentado também retomar um pouquinho dessa reunião em família, de fato, do bater papo, do conversar, do fazer outras coisas que não esteja diretamente relacionada à tecnologia. Mas o fato dela ser adolescente e ter sido muito mais confortável para mim me manter em teletrabalho e ela fazendo aula online, porque tem autonomia, foi muito mais confortável do que quem tem criança pequena, né? Então, eu imagino o tamanho do desafio para quem tem criança aí até o ensino fundamental 1, o quanto que foi muito mais impactante nesse sentido para organizar o dia a dia. Karen quer comentar alguma coisa? Nilva, Mercedes? Não quer falar.
Sou colega de vocês, sou psicóloga, está sendo uma delícia ouvi-los, estou adorando receber também a experiência de vocês. Eu atendo, na verdade, adolescentes e tenho filhos adolescentes e mais velhos, então o impacto é totalmente diferente. Então, obrigada por compartilhar a experiência de vocês. A gente que agradece por você estar aqui e sinto também, como mãe de adolescente, o quanto que a socialização foi um aspecto bastante pesado, muito mais do que a aprendizagem, do que o educacional, pelo menos para minha filha, né? Então, acho que cada universo vai ter a sua peculiaridade, a sua perspectiva, e a gente vai precisar entender um pouquinho de cada uma dessas faixas etárias para ajudar a criançada toda aí. Uhum. Posso falar? Pode, Mercedes, fica à vontade. Eu não ia falar não, sabe? Mas depois eu pensei, gente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é parabenizar vocês por esse momento. Um momento pena que mais gente poderia estar escutando isso, mas já que vocês já vão gravar, né? Então vai ser uma oportunidade da gente divulgar mais essa noite, esse momento. Muito rico, muito importante. Eu fico feliz porque as duas que falaram muito aí, que a Lorena é minha filha e a Gabriela é minha neta. Então, eu já me sinto feliz e satisfeita. Cheia de orgulho, né, das crias, né, Mercedes? Isso mesmo. E eu vou aproveitar o seu sotaque para dizer, a minha avó é de Minas, de Uberaba, e eu passava muito a minha infância, e minha mãe dizia, quando a Gabriela disse trem, e minha mãe dizia que eu voltava cheia dos trem, que eu falava tipo mineira. E era muito engraçado, porque a minha mãe falava, você ficou lá 15 dias de férias e voltou mineira, o que aconteceu com você? Então, é uma delícia ouvir, esse sotaque tem um gostinho de infância, de saudade, é uma delícia. Aliás, minha avó está viva, está lá em Uberaba ainda, e vou ver se em janeiro eu faço uma visita para ela por lá, porque morro de saudade dos trembão que tem por lá, pão de queijo, leitinho da vaca, que delícia. Não é, uai? É isso aí mesmo. A Amélia já falou no início que era irmã dela, não falou? Falou. Pois é. Então, hoje eu estou bem acompanhada também, né, gente? Rodeada com a família, eu sou a mais velha, né? Então, foi também um prazer dobrado estar aqui com vocês, viu, Amélia, Lorena e Gabriela. E com vocês que estão participando, que fazem parte da clínica, foi um momento muito enriquecedor e a gente agradece muito. É um prazer para nós. Obrigada a vocês por estarem aqui. Vamos lá, Lorena, fica à vontade. Como é que a gente faz para brincar quando a gente não sabe brincar? Oi, gente, eu morro de tédio de entrar dentro de um quarto e ficar lá montando pecinha. Eu acho que eu prefiro morrer do que fazer um quebra-cabeça. Eu sou do tipo que gosta de movimento, sabe? Então, assim, sair correndo pela casa fazendo cosquinha é comigo mesmo. Botar no ombro, esses trem assim é comigo. Mas sentar no quarto de brinquedo, ficar brincando... Me dá desespero, só de ouvir vocês falar. O que eu vou fazer? Porque essa coisa, para botar alguma coisa interessante no lugar da televisão aí, às 6:30 da manhã, não sei se eu consigo ficar correndo. Mas, Lorena, quem disse que brincar é montar quebra-cabeça? Isso é fantasia, é idealismo, tá? O que é legal é você pegar as suas situações do dia a dia e o que você curte e partilhar com seus filhos. Então, se você gosta de correr, se você gosta de movimento, bota para pintar, vai lavar a louça junto. Eu não sei o seu dia a dia, mas
Se você não gosta de sentar e montar um quebra-cabeça, não precisa fazer isso. Não é só isso, brincar. Quando a gente fala em brincar, as pessoas veem as crianças com um brinquedo. E brincar, na verdade, é ter momento de prazer na vida. Então, você pode estar brincando enquanto 6:30 da manhã, seu filho te ajuda a preparar a lancheira do irmão, ou preparar o café da manhã. Você vai dividir com ele momentos. Isso já é um jeito de você estar partilhando o seu tempo com ele, dividindo o afeto, e mais importante que isso, substituindo a telinha. Então, não imagine que para você brincar, você tem que ter um brinquedo e um quarto ou um lugar específico. Quando a gente fala brincar, eu acho que a gente está falando em partilhar momentos e utilizar esses momentos. Então, de repente, você precisa lavar a louça do café da manhã, põe uma cadeira, bota as crianças lá. O que acontece é que a maioria dos adultos não gosta do trabalho que dá, da sujeira, de ter que limpar depois. Mas encara isso como um benefício de criar um adulto funcional. Isso é verdade. E, de repente, Marta, vai por etapas. Né? Um dia lava a louça às 6 da manhã, num outro dia faz a brincadeira, de repente, mais estruturada, que a gente chama, que é essa brincadeira de sentar e fazer alguma atividade. E envolve as crianças nas atividades da vida diária. Eu acho que isso é super enriquecedor. Mas vai colocando uma coisa por dia. Isso, e devagarinho você vai perceber que você vai estar preenchida de coisas extremamente positivas e nem vai ser tão sofrido assim, você vai ver. Aqui em casa, assim, eu acho que eu tenho que aprender a relaxar, porque sou da turma do tipo assim, meu Deus, vai quebrar o prato. Aí eu já fico assim, não deixa que eu faço. Mas eu tenho que aprender essa parte aí. Lá na escola... Mais do que você ter que comprar um outro prato, não vai acontecer. Não quebra, não se preocupe. Lá na escola, eles falaram que existem alguns esportes que ajudam nessa questão da interação com o outro, né? De entender o momento do outro, igual futebol e tal. E jogos também de brincar com a família. Aí eu pensei, meu Deus, eu vou ter que ficar jogando jogos de tabuleiro. Mas socorro! Aí eu fico desesperada, gente, porque assim, a sensação que eu tenho é que eu tinha que estar ensinando meu filho a fazer caligrafia, que eu estou toda atrasada. Eu cheguei lá na escola e vi... Tem 3 anos e 4 anos. Mas você vê, eu cheguei lá na escola e vi um trabalhinho do meu filho, ele reproduziu a capa de um livro, aí ele fez o desenho e ele copiou as letras. Eu fiquei assim, gente, ele sabe fazer isso? Jesus, que mãe horrível que eu sou, não sei nem o que o menino sabe fazer. Então, eu não sei fazer esses estímulos em casa e eu não sei se, sei lá, eu me sinto cobrada de saber pelo mundo, não tem ninguém falando para eu fazer, mas eu acho, pelas coisas que eu leio, é disciplina positiva, é isso, é aquilo, aí você fica assim, nossa, eu tinha que estar fazendo uma atividade. Eu liguei para minha mãe e falei, mãe, o que eu faço de atividade? Estou precisando de uma pedagoga em casa. Posso complementar aqui um pouquinho que a Marta estava falando, assim, eu atendo mais mães do que, na verdade, crianças, né? O que a gente veio percebendo é que os pais, eles estão, está invertido o papel, a ordem, parece que o pai tem que agradar o filho, é como se o filho fosse mais velho, estou falando assim genericamente, uma coisa que eu percebi. Então, o filho fica no lugar principal da casa e o pai confuso do que ele tem que fazer com esse filho. E eu acho que... Estão me ouvindo? Sou eu. Então, o que a gente faz é resgatar o pai para o lugar de autoridade da casa, que é de maior, que ele vai decidir a dinâmica da rotina
E se ele, mesmo que ele não saiba brincar, ele não é menos porque ele não sabe brincar. Ele tem que também se valorizar o que ele é como pai, como o que ele tem para ensinar emocionalmente, intelectualmente. Então, a gente tem que não ficar na falta, Lorena, do que você não conseguiu. Você provavelmente fez, por enquanto, tudo que você podia e deu até onde dava. Então, resgata teu lugar de mulher, de mãe, que você é autoridade perante seu filho. Você vai decidir o que você consegue dar, quando você consegue dar. E se você não consegue montar quebra-cabeça, você é a mãe desse filho que não monta quebra-cabeça e tá certo assim, teu filho tem essa mãe que faz outra coisa. Então, volta para o teu lugar de sou assim e posso dar o que eu posso. E se eu tive que pôr na televisão, até então eu precisei, e agora eu estou podendo ter uma outra visão, eu vou poder repensar se eu quero ou não, quanto tempo eu quero ou não, assim, sem ficar na culpa do que você não fez até então. Foi o que deu, respeita também, foi difícil a pandemia para você, e agora você vê o que é possível dentro da tua autoridade de mãe. Legal, obrigada. Uhum. Acho que a gente se perde mesmo, né? É muita informação e, sei lá, a gente, no final das contas, quer tanto acertar que fica desorientado, esquece do básico. Mas acho que esse recadinho da Karen dá para a gente escrever e ler todas as manhãs, viu, Lorena? Acho que vale a pena a gente ler o recadinho da Karen todas as manhãs. Porque nós somos o que somos mesmo. Então, não dá para a gente tentar ser alguma coisa que a gente não é. Então, alguém nessa família aí que saiba brincar de quebra-cabeça para ensinar essa criança, porque não vai ser a mãe. O marido. Então, recorra a outra pessoa, isso. E tudo bem, gosta. porque nem todo mundo precisa também brincar de quebra-cabeça, nem todo mundo gosta de quebra-cabeça, talvez seus filhos não gostem. Não que não seja importante o movimento de reconhecer a parte e o todo, enfim, aí tem outras questões mais profissionais e teóricas que não cabem para a mãe. E eu digo assim, eu como mãe, sempre procurei ser mãe dos meus filhos e não professora. Então, acho que estabelecer também essa diferenciação de papéis, eu acho que também é importante. Então, por mais que eu soubesse um monte de coisa, eu nunca me coloquei nessa posição de me colocar como professora dos meus filhos. Então, eu sempre busquei ser mãe. E acho que isso também enriquece bastante a nossa relação, porque no final a nossa relação se desgasta por coisas que nem sempre são tão importantes assim como a gente imagina, né? Então, acho que também vale pensar nisso. Eu sempre deixei para a professora ser professora. Eu era mãe, respondia bilhetinho na agenda, falava alguma coisa, se minha filha dizia assim, minha professora ensinou diferente, eu falava isso, então tá bom, conversa com a sua professora. E acho que isso é muito legal também, da gente ocupar alguns espaços e deixar outros espaços para outras pessoas ocuparem, acho que vale a pena. Mais alguém gostaria de falar? A Mônica saiu e nem vi a mensagenzinha dela. A Mônica que agradece no chat, diz que precisou sair, deu boa noite e até a próxima quinta que ela vai estar com a gente novamente. A Nilva colocou aqui que obrigada meninas, amei a palestra, a consulta ao vivo, sou professora, acho que de educação infantil e mãe de um adulto, mas todos fomos muito impactados pela pandemia. Mandem detalhes da clínica. Beijos. Então, se você preencher o formulário, Nilva, lá tem o link do WhatsApp da clínica. Então, você pode acessar por lá. Se não, você pode procurar na rede social. Eu vou colocar aqui para você no chat, tá bom? Então, é @clínicagertel. Vou colocar aqui para você.
E aí você só copia e cola lá no seu Instagram que você encontra. E aí lá na clínica você pode encontrar todas as outras profissionais que trabalham por lá, que também são parceiras da clínica, tá bom? Bom, acho que se nós não temos mais nenhuma informação nesse momento, então 9h30, acho que a gente já ultrapassou um pouquinho do nosso tempo, mas o papo está tão gostoso que a gente nem percebeu esse tempo passar, então foi uma noite bastante agradável, e agradeço a todos vocês, e acho que a gente pode encerrar. Passo a palavra aí para a Marta, para a Amélia, se quiserem finalizar também com alguma fala. Não, acho que só agradecer, foi muito enriquecedor, uma delícia partilhar. E, se Deus quiser, nos vemos na quinta que vem. Muito bom, obrigada. Até quinta, então. Até quinta, boa noite, obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, até quinta-feira, se Deus quiser. Boa noite. Isso mesmo, boa noite. Lorena, volta quinta-feira que vem para contar para a gente como foi essa semana. Quinta-feira que vem. A gente te espera. Que bom lá. Tá bom. Ô, Bianca, você viu que essa família desse jeito. E aí eu já vou até aproveitar e vou fazer uma propaganda aqui, uma chamada, porque nós tivemos aí um filme chamado Duas Irenes, por um sobrinho meu, filho da Ieda, é a quarta, né, Marcelo? Não, é a quarta da família. É. E agora vai vir um novo filme aí, parece que muito chique, chamado Tia Virgínia, com Arlete Salles, Vera Holtz, e música original de César Camargo Mariano. Então parece que promete, né? Então a família tem de tudo. Amélia, qual é o nome dele mesmo? Porque eu sei que é Meira, o sobrenome, mas o nome... Fábio Meira. E aí vamos aproveitar e rezar também, porque precisa da proteção divina aí para que tudo funcione. Nossa, vai funcionar, já deu certo. Sim, se quiser. Vamos prestigiar, vamos assistir a tia Virgínia aí. Então tá bom. Obrigada, boa semana. Boa noite, até beijo para todos vocês. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijinho para você, Lorena. Tchau, Amélia. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Como é que eu saio aqui?